making money like magic. Let's go. Ora, vamos dar então aqui início ao nosso módulo número 18, onde vamos falar sobre código malicioso e criptomoedas, identificação e prevenção. À medida que o ecossistema de criptomoedas se expande, a atração para atacantes também cresce. O código malicioso, projetado para roubar ativos digitais ou comprometer informações, tornou-se uma ameaça significativa para usuários e organizações dentro desse espaço. Este vídeo aborda as formas pelas quais o código malicioso pode afetar as criptomoedas, métodos para a sua identificação e estratégias eficazes para a prevenção. Em 2021, cerca de 300, e portanto, estamos em 2024, estamos a falar de 2021, só para vocês terem uma ideia. Isto são números que, portanto, isto quando estamos no ano corrente, não é? Não dá para colher os dados nem estudá-los, mas há um estudo que foi feito em 2021 que cerca de 380 mil novos malwares, tomem bem atenção, em 2021 cerca de 380 mil novos malwares foram identificados diariamente, representando um aumento de 20 mil por dia em comparação com o ano anterior. Portanto, no total, aproximadamente 122 milhões de arquivos maliciosos foram detectados em 2022, 6 milhões a mais do que no ano anterior. Estamos a falar de 122 milhões de arquivos maliciosos, ok? Portanto, estes números impressionantes refletem a crescente ameaça cibernética que nós estamos a enfrentar. Portanto, além disso, mais de 400 mil novos malwares são criados todos os dias. E esta taxa alarmante de criação de malwares destaca a importância contínua da cyber security, que é a cibersegurança, e da proteção contra ameaças digitais. Portanto, o cenário é dinâmico, exige vigilância constante para manter os nossos sistemas de dados seguros. Em 2021 houve um enorme crescimento nos roubos e fraudes de criptomoeda. Segundo a análise da firma Chainalysis, esse aumento foi de 80% em relação ao ano anterior. Não estamos a falar nem de 5 nem de 10. Foi 80% de aumento em relação ao ano anterior. Portanto, correspondente a 14 bilhões de dólares em transações ilícitas de criptomoeda, portanto, que foram roubadas. Portanto, o método mais utilizado para estes roubos foram as fraudes e os rug pulls. O termo rug pull refere-se à criação de tokens inseridos em câmbios descentralizados, as DEXs, que posteriormente são emparelhados com criptomoedas famosas, como a Ethereum. Nesse esquema, os desenvolvedores da criptomoeda abandonam o projeto e desaparecem com o dinheiro dos investidores. Portanto, o termo rug pull significa, em tradução livre, puxar o tapete. Além disso, a receita dos roubos de criptomoeda cresceu 82% em 2021, totalizando 7,8 bilhões. Desses 2,6 bilhões foram resultados de rug pull. Outras atividades ilegais que aumentam entre 2020 e 2021 incluem lavagem de dinheiro ilícita em criptomoedas e mineração ilegal. O crescimento desses roubos é impulsionado pelo hype especulativo do mercado financeiro de criptomoedas e pela facilidade com que os tokens de finanças descentralizados podem ser criados. As finanças descentralizadas DeFi foram o cenário onde ocorreram as maiores ações ilegais. Porquê? Porque não estão ligados a uma exchange. Numa exchange tem que fazer o KYC. Tu podes muito bem criar uma moeda numa DEX, fazer o teu rug pull e sais impune e depois vais vender a uma exchange, porque lá não se passa nada, não sabem quem é que tu és, a não ser que sigam o rastro das moedas. Portanto, autoridades que já sentiram o impacto desses roubos, o FBI alerta que as criptomoedas são a nova onda do cibercrime. Elas são frequentemente usadas para facilitar
pagamento de extorsão e representam um desafio para as forças de segurança que lutam para acompanhar os avanços tecnológicos de cybercrime cibernéticos, ok? Portanto, eu não estou a dizer que as criptomoedas são usadas para crimes, porque já vimos que apenas representa 1% de utilização para crimes. Aqui estamos a falar de crimes de roubo, estamos a falar de roubo de criptomoedas. É esse crescimento de roubo em criptomoedas que estamos a falar. Portanto, em resumo, o cenário de roubos em criptomoedas é dinâmico e requer vigilância constante para proteger os investidores e combater atividades ilegais. Portanto, é crucial que empresas e indivíduos estejam atualizados sobre as tendências de cibersegurança e adotem práticas robustas para proteger os seus sistemas de dados contra ameaças cada vez mais sofisticados. Portanto, vamos falar sobre formas comuns de código malicioso em criptomoedas. Olha, isto vai-te dar aqui um cardápio, tu vais ficar fascinado a ver isto. Portanto, formas comuns de código malicioso em criptomoedas. Tens, por exemplo, um Trojan de roubo de carteiras, que é software mal intencionado que visam roubar chaves privadas ou seeds de carteiras digitais armazenadas em dispositivos infectados ou até obter o acesso remoto. Os trojans que utilizam uma arquitetura de cliente-servidor são malwares projetados para conectar, conceder controle remoto de um sistema infectado a um atacante. Este tipo de trojan é composto por duas partes principais, que é um lado do servidor, que é secretamente instalado no computador da vítima, estamos a falar de um ficheiro, e um lado do cliente, que é utilizado pelo atacante para controlar o sistema comprometido. Estamos a falar de dois ficheiros. Um é o cliente e o outro é o servidor. Como é que funciona a infecção? Primeiro, o atacante precisa de alguma maneira para instalar o servidor, o ficheiro servidor no computador da vítima. Normalmente usa-se um chamado joiner, que é um programa que vai unir dois ficheiros. Portanto, não vai unir o servidor e o cliente, ele vai unir, ou seja, o joiner vai juntar o servidor, como por exemplo, a uma foto ou uma música. Ora, como o servidor é um ficheiro execute, não é? E se o ficheiro está associado a uma fotografia, tu quando vais abrir a fotografia, não é? Como o servidor é um ficheiro execute, ao abrir a foto ou a música ou o PDF, por exemplo, não é? Qualquer outro ficheiro que possa ser usado pelo atacante, sem saber, a vítima está a executar também, não só a música, a foto ou o PDF, mas também está a executar o servidor, que vai comunicar com o outro ficheiro cliente que está do lado do atacante. Mesmo que a vítima desligue a internet durante meses, sempre que o dispositivo infectado ficar online, o servidor, o ficheiro servidor, vai enviar uma ligação para o ficheiro do cliente do lado do atacante, ok? Portanto, há aqui uma nota muito especial. Normalmente, do lado da vítima, se ela remover o wallpaper do PC, consegue ver um pixel branco, normalmente fica no canto superior esquerdo da tela do PC. Portanto, também pode ser detectado visualmente quando o atacante pensa que a vítima não está no PC e começa a usar o pointer do rato. O que a vítima, ao olhar para a tela, consegue ver claramente que alguém está a ter o acesso remoto. Portanto, isto pode ser alcançado através da engenharia social, anexos de e-mail maliciosos, downloads infectados ou explorando vulnerabilidades de software-alvo. Uma pessoa mal intencionada pode enviar o servidor dentro de um software e disponibilizar o software gratuitamente online, pode fazer-se passar por uma mulher para falar com um homem ou vice-versa e ao fim de uma semana e de já ganharem ali alguma confiança começam a trocar fotografias e a pessoa ao abrir a fotografia está não só a abrir a fotografia como a executar um execute que através do joiner foi unido, portanto fez dois ficheiros em um, ok? Portanto, instalação. Uma vez instalado, o servidor desse Trojan, esse ficheiro servidor, é geralmente configurado para iniciar automaticamente.
quando o sistema é ligado, portanto, garantindo que o atacante tenha acesso mesmo após reinicializações do computador. Este componente pode tentar se comunicar com o atacante, enviando informações sobre a máquina infectada. Depois faz o estabelecimento da conexão. O servidor no computador da vítima tenta estabelecer uma conexão com o cliente, controlado pelo atacante, que pode estar a aguardar em um endereço específico ou à escuta. Ele está à escuta, à espera de receber uma mensagem, o cliente está à espera de receber uma mensagem do servidor. Portanto, o ficheiro cliente está à espera de comunicar com o servidor, diz que está à escuta em determinada porta de rede para uma conexão, porque existe várias portas num computador e um Trojan específico usa uma porta específica. Vai ter também o acesso remoto, em alguns casos, uma vez estabelecida a conexão, o atacante pode emitir comandos através do ficheiro cliente para serem executados pelo ficheiro servidor no computador da vítima. Portanto, isto pode incluir várias ações maliciosas, como o roubo de dados, por exemplo, senhas, informações financeiras, documentos pessoais, instalação de outros malwares, monitoramento de atividades do usuário, tudo o que se passa na tela é visto, pode ouvir pelo microfone ou até controlar totalmente o sistema infectado. Portanto, ele tem o acesso e comando. Portanto, os comandos podem variar desde simples operações como a criação ou modificação ou exclusão de arquivos, até ações mais sofisticadas como ativar a webcam, capturar telas digitalizadas, que é a função do keylogger, pode ver tudo que tu escreves no teclado, é enviado para dentro de um ficheiro log, que é um bloco de notas que tem um nome qualquer, ponto log, é um ficheiro que vai guardar tudo o que tu digitaste. Por exemplo, tu vais entrar na internet no sítio X, se não usares o Password Manager, por exemplo, em que tu só clicas e a password é metida automaticamente, se tu for escrever manualmente no teu teclado, um keylogger vai capturar o que é que tu escreveste, ok? Portanto, este tipo de Trojan é particularmente perigoso devido à sua capacidade de conceder ao atacante um controle quase total sobre o sistema infectado, muitas vezes sem o conhecimento do usuário. Além disso, o componente servidor do Trojan pode ser projetado para ser difícil de detectar por soluções de segurança tradicionais. Portanto, utilizando técnicas de evasão e persistência, pode estar invisível, pode ter outros truques que não vou falar aqui para não incentivar ao hacking. Portanto, os Trojans mais conhecidos. Trojans são programas maliciosos, assim, eu estou a falar dos mais conhecidos e vamos aqui referir a alguns. São programas maliciosos que se disfarçam de software legítimo ou podem vir dentro de ficheiros para enganar usuários, permitindo aos atacantes acesso remoto ao sistema infectado. Agora vamos aqui a mostrar alguns exemplos de Trojans mais conhecidos, quais são as portas usadas com maior frequência e quais é que são as características principais. Temos, por exemplo, o chamado Zeus, ou o chamado Zboot, Zeus ou Zboot, e em relação às portas, geralmente usa a porta 80, que é a porta HTTP, para comunicação com o servidor, com os servidores de comando e controle CIC. Características: é especializado em roubo de informações financeiras, como detalhes de contas bancárias e credenciais de login. Temos também, por exemplo, o Emotet, que é EMOTET, Emotet. As portas que utiliza, portanto, utiliza uma variedade de portas, são várias, mas frequentemente é usada o 443 HTTPS para criptografar a sua comunicação com servidores CIC. Características sobre o Emotet.
Portanto, originalmente um Trojan bancário, evoluiu para uma infraestrutura de entrega de malware capaz de instalar uma variedade de cargas úteis maliciosas. Isto não vem no curso digital, aquilo que eu vou dizer agora, mas vou aqui acrescentar que este aqui, originalmente, este que falámos, o Emoted, originalmente era um Trojan bancário, era feito para alguma coisa feita bancariamente, era um software legítimo, mas evoluiu para uma infraestrutura de entrega de malware. Por exemplo, eu lembro-me há uns anos atrás, no tempo do Windows Millennium, ou se calhar mais para trás, existia um Trojan muito conhecido também com um cliente servidor que originalmente foi desenhado para pessoas que fazem manutenção de rede, portanto aquilo não era para ser um Trojan, era para pessoas que fazem manutenção de rede, para facilitar o acesso remoto a sistemas em que as pessoas estão a trabalhar, mas que foi mal utilizado e evoluiu, pegaram nesse código e evoluíram para ter acesso remoto não autorizado. Portanto, não foi esse o seu desenho original, era para ter acesso remoto autorizado e acabou por ser um programa, o NetBuzz. Se forem procurar à internet, NetBuzz, ainda devem encontrar qualquer coisa. Ele não funciona hoje em dia se não tiver o DOS completo instalado no computador. E aqui é um caso também que há muita história de muitos programas que começam de uma forma benigna e acabam de uma forma maligna. Também temos aqui, por exemplo, o caso do ICE, que era uma firewall. O ICE salvo erro, era uma firewall, ou era um antivírus, mas eu acho que era uma firewall, e acabou por se tornar num programa maligno, ok? Portanto, mas originalmente começou como uma coisa benéfica. Só que a imaginação humana é enorme e então acabam por usar ferramentas, porque, por exemplo, um martelo é feito para pregar e para construir uma casa, por exemplo, mas outra pessoa pode pegar no martelo e partir a cabeça a alguém. Isto é um exemplo. O martelo não tem a culpa, aquilo era uma ferramenta que foi feita para um destino diferente, e aqui acontece o mesmo com, com os vírus, ok? E então vamos aqui continuar. Outro exemplo é o Dridex, que é DRIDEX, que é o Dridex, que utiliza a porta 443 HTTPS para comunicação segura, e como característica está focado no roubo de credenciais bancárias por meio de ataques de injeção do web e manipulação de e-mails. Depois temos por exemplo, o TrickBoot, comunica-se frequentemente através da porta 443 HTTPS para ocultar o seu tráfego. Como características, começou como um trojan bancário, também se expandiu para incluir funcionalidades como roubo de credenciais, propagação lateral e implementação de ransomware. Depois também temos aqui, por exemplo, o QABot, que é Ketkina AKBot, ou QBot, Ketkina Bot. Principalmente usa a porta 443 para comunicação criptografada com os seus servidores CIC, conhecido pelas suas capacidades de roubar credenciais e por realizar movimentos laterais na rede infectada, permitindo a distribuição de malware adicional. Temos também como exemplo outro Trojan, que é o Danabot, tende a usar a porta 443 HTTPS, ou outras portas comuns para tráfego web criptografado. Como característica, também era um Trojan bancário, também contém funcionalidades de backdoor, permitindo o controle remoto do sistema infectado e a instalação de cargas úteis adicionais. Portanto, cada um destes trojans tem as suas particularidades, mas todos compartilham um objetivo comum, que é de comprometer o sistema para atividades maliciosas, incluindo roubo de informações, propagação de malware e habilitação de acesso remoto a atacantes. Portanto, a identificação de tráfego suspeito relacionado a essas portas específicas pode servir como um indicador de comprometimento, embora atacantes frequentemente evoluam as suas táticas para evitar a detecção. Portanto, estamos a falar de trojans difíceis de detectar.
Eu até posso aqui também falar uma coisa que não vem no curso escrito, que é, eu uma vez fiz uma experiência lá no tempo do milénio em que estudei muito sobre vírus, código. Eu fazia correção de códigos, mas em bloco de notas, não era na forma do execute físico, era mesmo só o código, era só blocos de notas, portanto aquilo era completamente inofensivo, era só os códigos. E eu estudei muito, a ideia era estudar, era para estudo. Eu vi até que existem vírus polimórficos, eles têm a capacidade de se autoprogramar a eles próprios. Esses são os vírus polimórficos, eu não venho aqui a falar nisso sobre o curso muito em detalhe, porque não quero incentivar as pessoas a aprenderem sobre como é que há sistemas. A ideia aqui é defender, é ajudar, é na segurança, e posso dizer que existe muita coisa. Nós já vimos que há milhões e milhões há bilhões de coisas que são, há uma grande quantidade, há um excesso, há muita coisa na net, e acreditem que não é muito difícil qualquer pessoa ser afetada por um computador. E uma experiência que eu fiz nessa altura foi que, na altura, não eram as ferramentas que tínhamos hoje, eram as ferramentas que nós tínhamos na altura. Não me lembro, o Norton já existia, mas era muito pesado para um computador, então quem não tinha um computador mais potente, que naquela altura os computadores eram mais caros, quem não tinha um computador muito potente, se usasse o Norton, tornava o sistema muito lento, ok? Então muita gente evitava, mas o Norton sempre foi o ideal, sempre esteve à frente de toda a gente. E eu vou dizer porquê. Porque esta opção do Norton, no Norton, eu vou-te explicar. É muito simples. Eu fiz a experiência, ok? Tipo, eu infectei computadores que eu tinha só mesmo para testes, e depois eu passava várias versões de antivírus. Eu na altura não lembro se era o Kaspersky, não vou estar aqui a dizer mal da marca A, B ou C, porque eu nem me lembro dos nomes, mas lembro-me do Norton, em que eu passava 2 ou 3 antivírus, ok? Imagina que eu tenho 10 ficheiros a infectar, é o computador. Eu passo um antivírus, aquele antivírus não detecta nada, passo outro antivírus, detecta um ou dois, e depois passo outro antivírus, detecta mais um ou nenhum, e quando eu passava o Norton, ele detectava todos. O Norton detectava todos, ok? É essa a minha... Não pensem que eu estou obcecado com o Norton, eu gosto do Norton porque eu fiz as minhas próprias experiências, infectei, experimentei, fiz tudo o que eu podia fazer a nível de segurança, como eu disse logo no início do vídeo e vou falar no fim. Eu sempre gostei muito de estudar sobre a segurança e fiz as minhas próprias experiências já há muitos anos atrás, no tempo que ainda era o Windows Millennium, ainda nem havia criptomoedas, e eu tenho comprovado que o Norton consegue limpar coisas e vai detectar coisas que outros antivírus não vão detectar, ok? Portanto, se vocês experimentarem ter ou fazer vocês a experiência nos dias de hoje, vocês queiram pegar num ficheiro intencionalmente e meter numa máquina só para fazer experiência, que eu não aconselho, mas posso garantir que vai acontecer exatamente o mesmo. E o Norton tem uma coisa muito boa também, que é, ele quando é instalado no computador, ele vai fazer uma cópia do boot desse computador. Porquê? Porque há muitos vírus que vão utilizar o boot do computador, que é quando o computador reinicia. E há vírus que não se deixam apagar. Há vírus que não dá para apagar. Por acaso existem ferramentas que tu hoje em dia tens para poder apagar ficheiros que não se querem apagar. Hoje tu já consegues, através de certos ficheiros, de certos programas que existem, conseguir apagar ficheiros que não se querem deixar apagar. Normalmente são vírus ou malwares. E então, o Norton tem uma coisa muito boa, que é, mesmo o Norton não consiga apanhar, porque uma coisa é um vírus de 2 kilobytes, 3 kilobytes, mas tu apanhas um vírus mesmo a sério, daqueles que têm 4 megas e que se te metem no boot do arranque do teu computador, é assim, para já o teu antivírus provavelmente nem vai detectar e tu vais andar infectado sem saber. E se ele detectar, ele dificilmente o vai conseguir remover. O que vai acontecer é que
provavelmente o teu computador vai estar a reiniciar, dar-te ecrãs azuis que hoje em dia não existem, e então o Norton vai fazer uma cópia no dia que ele é instalado, não é? Pela primeira vez no computador, e se ele não conseguir remover o vírus ou o teu boot estar, o boot do computador estar comprometido, ele nesse caso vai isolar esse ficheiro do boot e vai usar a cópia que ele fez no dia da instalação para repor exatamente o boot que tu tinhas do arranque. Estão a entender? Ou seja, se não conseguir reverter o boot para a sua forma original, ele vai isolar aquele ficheiro, se não o consegue apagar, ele isola e vai substituir pela cópia original que ele tinha no dia da instalação do boot. Portanto, é por essa razão que eu estou sempre a falar nas ferramentas do Norton. Em relação aqui a crypto board hijackers, malwares que monitorizam a área de transferência clipboard do dispositivo para substituir endereços de carteira de criptomoedas. Portanto, clipboarders mais conhecidos também por clipboard hijackers são o tipo de malware que monitoriza e manipula o clipboard, que é a área de transferência de um dispositivo. Portanto, o objetivo principal é interceptar e modificar as informações copiadas para a área de transferência, geralmente endereços de carteiras de criptomoeda, substituindo-as pelo endereço da carteira do atacante. Esta substituição muitas vezes passa despercebida pela vítima, que acaba a realizar a transferência de criptomoedas para o atacante sem saber, portanto, acreditando estar a enviar fundos para o endereço original que copiou. Portanto, como é que funciona? Downloads maliciosos, baixar e instalar software de fontes desconfiáveis ou websites que parecem legítimos, mas são fraudulentos, pode levar à instalação involuntária de um clipper. Anexos de e-mail, abrir anexos de e-mail de origem suspeita ou desconhecida pode resultar na execução de um clipper. Pirataria digital, ou utilizar software crackado ou ferramentas de desativação ilegais podem incluir ferramentas maliciosas como um clipper no pacote de instalação. Exploits de vulnerabilidades, os atacantes podem explorar vulnerabilidades em sistemas desatualizados, como instalar malware sem conhecimento do usuário. O phishing e engenharia social são mensagens convincentes que levam o usuário a clicar em links ou baixar arquivos que, tal como eu falei, têm o joiner, que podem ser um vetor de infecção, tal como eu falei, que podem ter sido unidos com um joiner e quando abris esse arquivo já fostes. Depois tens também o cryptojacking, a utilização não autorizada de recursos de computador da vítima para minerar criptomoedas. Isto também acontece em telemóveis. Cryptojacking é uma forma de cyberataque em que um hacker usa o processador de um dispositivo alheio, seja um computador pessoal, um smartphone ou qualquer outro dispositivo conectado, para minerar criptomoedas sem o consentimento ou o conhecimento do proprietário. Este tipo de ataque aproveita-se da capacidade de processamento do dispositivo infectado para obter lucro em criptomoedas, principalmente Monero, XRM, que é conhecida por ser mais facilmente minerável em uma variedade de hardwares comparada a criptomoedas como o Bitcoin. Como é que funciona? Em PCs, laptops, o cryptojacking pode ser executado através de navegadores por meio de extensões maliciosas ou scripts de mineração que são executados em sites comprometidos ou maliciosos, e uma vez que o usuário visita o site ou instala a extensão contaminada, o script de mineração começa a funcionar usando os recursos do sistema da vítima para minerar criptomoedas. Em smartphones e tablets, APs, muita atenção a APs no Google Play, que pensas que estás a minerar alguma coisa, afinal estás a minerar para outra pessoa. Portanto, em smartphones e tablets, APs fraudulentos, muitas vezes disfarçados como aplicações legítimas de mineração ou outras funcionalidades úteis, também podem ser instalados. Portanto, esses APs, uma vez ativos, utilizam os recursos do dispositivo para mineração de criptomoeda em segundo plano. Muitas vezes
resultando em superaquecimento do dispositivo, consumo excessivo de bateria e degradação do desempenho. Quais é que são os sinais de infecção? É o aumento significativo no uso do CPU ou GPU, lentidão do dispositivo, travamentos frequentes e operações demoradas, o sobreaquecimento do dispositivo, ou duração reduzida da bateria para dispositivos móveis. Portanto, esse também é uma red flag. Portanto, o cryptojacking é uma ameaça cibernética em evolução que se aproveita da crescente popularidade das criptomoedas, e manter-te informado sobre as práticas de segurança e adotá-las é a chave para proteger os teus dispositivos e recursos digitais contra este tipo de ataque. Também tens o phishing e o spyware, são tentativas de enganar os usuários para que instalem softwares espiões sobre a pretensão de serem aplicativos legítimos, com o objetivo de capturar informações sensíveis. O phishing e o spyware são ameaças cibernéticas significativas que podem comprometer a privacidade e a segurança dos usuários de diversas maneiras. Eles são diferentes entre si, com métodos de infecção distintos, mas ambos podem afetar os navegadores, bem como outras partes de um sistema. Em relação ao phishing, o phishing é uma técnica de engenharia social utilizada para enganar usuários, fazendo com que eles revelem informações pessoais, como senhas, detecção de cartões de crédito, frequente também através de e-mails ou sites fraudulentos que imitam as instituições legítimas. Como é que se fica infectado com o phishing? E-mails fraudulentos, podes receber e-mails que parecem ser de uma fonte legítima, como o teu banco ou uma rede social, a pedir para clicares num link, que depois te vai levar a um site falso. Mensagens enganosas, portanto, mensagens de texto, mensagens em aplicativos ou chamadas telefónicas podem ser usadas para induzir a acessar sites maliciosos ou fornecer informações pessoais. As redes sociais, links e mensagens através de plataformas de redes sociais também são vetores comuns de ataque de phishing, e o impacto no navegador e proteção. Portanto, tanto o phishing quanto o spyware podem comprometer o navegador de várias maneiras. Tem extensões maliciosas, ambos podem levar à instalação de extensões de navegador que registram a atividade online ou redirecionam os usuários a sites maliciosos. Podem fazer também alteração de configurações. O spyware pode alterar a página inicial do navegador ou configurações de busca para controlar a atividade da navegação. Tens extensões maliciosas também. Extensões maliciosas de navegadores são um vetor de ataque cada vez mais comum, utilizado por cybercriminosos com o intuito de roubar informações sensíveis, incluindo as seeds, frases-chave de wallets de criptomoedas. Essas extensões operam de forma sorrateira, muitas vezes se passando por ferramentas legítimas ou úteis, como gerenciadores de download, utilitários de produtividade ou até falsas carteiras de criptomoeda para enganar os usuários a levá-los a instalá-las. Uma vez instaladas no navegador do usuário, estas extensões maliciosas podem monitorar a atividade online e capturar informações inseridas em formulários web, incluindo senhas, dados de cartões de crédito e, claro, as preciosas seeds de criptomoeda. Além disso, algumas extensões maliciosas são capazes de alterar transações de criptomoeda enviadas através do navegador, redirecionando os fundos para endereços controlados pelo atacante. Também tens outro tipo de ataque, que é os chamados stealers, os programas que buscam por arquivos .dat em computadores, que têm como objetivo encontrar ficheiros que possam conter informações sensíveis como wallets de criptomoedas, senhas ou seeds. Um dos ficheiros mais visados é o wallet.dat, que é usado pelo cliente original do Bitcoin ou o Bitcoin Core, ou por outros clientes de várias criptomoedas, para armazenar as chaves privadas necessárias para acessar e gastar fundos associados. Estes programas maliciosos muitas vezes parte de um conjunto de ferramentas de hackers ou malware,
escaneia os discos rígidos dos computadores em busca de arquivos com a extensão .dat, ou outras extensões conhecidas por conterem dados de carteiras de criptomoedas, e se encontrados, estes podem ser copiados e enviados para o atacante, que então tentará decifrar quais senhas ou frases de recuperação de seeds protegidas por encriptação. Dentro da categoria de stealers, existem variantes que podem ser chamadas por diferentes nomes, como key stealers, info stealers, crypto stealers, dependendo da sua especialização e método de ataque. Alguns exemplos notáveis na família de malware que incluem funcionalidades de busca de arquivos sensíveis são o Trojan PSW, Trojan.psw, Password Stealer e o Info Stealer Coinbit, que são conhecidos por tentar roubar dados de carteiras Bitcoin. Estes programas mal intencionados podem ser distribuídos por meio de campanha de phishing, downloads maliciosos ou outros vetores de infecção, podem vir disfarçados como software legítimo ou esconder-se dentro de outro software, tornando-se difícil de detectar sem o uso de ferramentas de segurança adequada e até mesmo em airdrops. Vírus de BIOS. Este aqui é muito perigoso. Vírus de BIOS, também conhecidos como vírus de firmware ou vírus de nível de sistema, são tipos de malware que infectam o firmware do sistema, que é o software incorporado em um chip de memória na placa-mãe de um computador, conhecido como BIOS, Basic Input Output System, ok? Que é o significado de BIOS, Basic Input Output System, ou UEFI, que é Undefined Extensible Firmware Interface, portanto, em sistemas mais modernos. Por operarem em um nível mais baixo do que o sistema operacional, portanto, não fazem parte do disco rígido, por operarem em um nível mais baixo do que o sistema operacional, estes vírus podem ser particularmente insidiosos e difíceis de erradicar. Portanto, quando um vírus de BIOS consegue infectar um sistema, ele pode sobreviver às medidas comuns de limpeza de vírus, como a reinstalação do sistema operacional ou a formatação de discos rígidos, porque não é aí que está o vírus, está na BIOS. Isto porque essas ações afetam os dados de armazenamento dos discos e não o chip da memória BIOS ou UEFI, que é onde ele reside. Como é que funciona? A infecção, um vírus de BIOS, pode ser introduzida através de software mal intencionado, executado no sistema operacional que explora vulnerabilidades no software firmware ou em processos de atualização inseguros. Portanto, quando vais sacar os drives, tem aqui um drive novo para a tua placa para o teu firmware ou para a tua placa de não sei quê. E esse firmware, se não for da marca mesmo verdadeira, pode vir infectado. Portanto, persistência. Uma vez que o vírus está no firmware, ele pode-se anexar ao código do BIOS ou UEFI, ou substituir o firmware completamente garantido que seja carregado cada vez que o computador é iniciado. E então, a invasão. Devido à sua localização e método de funcionamento, os vírus de BIOS podem escapar da detecção de programas antivírus que operam no nível do sistema operacional, permanecendo ocultos e ativos mesmo após medidas de limpeza. Quais é que são as consequências? Dificultam a detecção e a remoção, necessitando muitas vezes de ferramentas especiais ou da reposição física do chip de BIOS UEFI. Podem impedir o boot do sistema, danificar o firmware ou interferir com o carregamento do sistema operacional. Tem a capacidade de instalar rootkits ou outros malwares, já vamos falar sobre rootkits, ou outros malwares que podem ser reinseridos após a formatação do disco, e devido à natureza de um vírus de BIOS e ao seu potencial para causar danos significativos, os fabricantes de hardware e software têm trabalhado para fornecer os mecanismos de segurança de firmware, tornando esses tipos de ataques menos comuns em hardware moderno. No entanto, como parte de uma estratégia de segurança em camadas, é importante considerar todas as formas de malware e as maneiras como estes podem persistir, adaptar, invadir à nossa detecção dos mesmos. Portanto, também tens ataques em airdrops fraudulentos. Os airdrops de criptomoedas são eventos promocionais
durante os quais tokens ou moedas são distribuídos gratuitamente aos detentores de carteira de criptomoeda, geralmente para aumentar a visibilidade de um novo projeto de criptomoeda ou para incentivar a sua adoção. No entanto, embora muitos airdrops sejam legítimos, ok? Embora muitos airdrops sejam legítimos, alguns podem ser esquemas fraudulentos, disfarçados, representando riscos significativos para a segurança do usuário. Percebem agora porque é que eu nunca uso airdrops. Portanto, qual é que é o perigo dos airdrops fraudulentos? É a instalação na instalação de carteiras maliciosas. Pode-se pedir que tu baixes e instales uma nova carteira de criptomoedas para receber tokens de um airdrop, e essas carteiras podem conter software malicioso destinado a roubar as tuas chaves privadas e fundos, ok? Mesmo que tu tenhas uma nova carteira, pensas, isto não tem dinheiro, vão-me roubar o quê? Tu estás a instalar um software que pode ter qualquer coisa que depois pode ser um malware, um trojan, whatever, que te vai infectar o teu computador. Há outros perigos nos airdrops fraudulentos, que é o phishing, através de websites falsos configurados para se parecerem com um projeto de airdrop legítimo. Podem solicitar que assines com a tua carteira ou forneças as tuas chaves privadas para participar, expondo as tuas informações a atacantes. Links maliciosos também podem vir vinculados em mensagens de airdrop, podem redirecionar-te para sites de phishing ou iniciar um download de malware. Também pode-te levar a contratos inteligentes fraudulentos, que tu, ao assinares um contrato inteligente suspeito, podes inadvertidamente autorizar a transferência de todas as tuas moedas ou tokens para a carteira do atacante. Tu, se tens a carteira vazia, não vai acontecer nada, ficas tranquilo porque pensas que isto não se passou nada, isto está tudo bem, não há aqui nada, mas se um dia metes lá alguma coisa nessa carteira, a guita pode desaparecer. Portanto, também podem fazer a solicitação de informações pessoais, podem fazer a solicitação de informações pessoais que forneçam informações excessivas para participar no airdrop, as quais poderiam ser usadas em um esquema de roubo de identidade. Também tens outro tipo de ataque, que é o malware. Dentro do malware existe muitas coisas. Quando agora vamos falar de malware, não estamos a falar de um ataque específico, vamos falar de vários tipos de ataque, mas todos eles são malware, que é o caso de vírus, worms, muitos. Já vamos falar aqui então sobre malware. Malware é um termo que surge da união das palavras malicious e software. É uma mistura de malicious com software. É um malware, portanto, refere-se a qualquer tipo de software projetado para causar danos ou executar ações não autorizadas em um sistema de computador. Existem diversos tipos de malware, cada um com as suas características próprias, métodos de infecção e impactos. Os tipos principais de malware são, para começar, os vírus, que são programas que se anexam a arquivos executáveis, tal como já falámos, e não é só os trojans, é vírus. Também se pode fazer isso, podem-se anexar com um joiner a arquivos executáveis e que se propagam ao serem ativados por ações do usuário, como abrir um arquivo infectado. Depois também tens os worms são muito perigosos, são dos malwares mais perigosos da internet, que um worm é um malware autorreplicante, ele espalha-se sozinho automaticamente, portanto, já vem programado para se espalhar sozinho, ou seja, eles espalham-se automaticamente através de redes, sem a necessidade de interação humana. Ele, quando chega à tua máquina, sem tu fazeres nada, ele vai continuar a fazer o que foi programado, que é basicamente sem a necessidade da intervenção humana, e fazem parte de códigos mais perigosos. Portanto, um worm é um tipo de malware que se replica automaticamente para se espalhar
para outros computadores, ou telemóveis, ou tablets, outros dispositivos, ao infectar uma lista de contactos, reparem bem, ao infectar, que é o que ele busca sempre, o worm é a lista de contactos. Ao infectar uma lista de contactos, ele segue um processo sistemático, que em geral envolve os seguintes passos, que é a inicialização. O worm precisa de um ponto de entrada, que muitas vezes é um sistema vulnerável, ou um clique inadvertido em um link ou um anexo malicioso, e depois ele vai se replicar. Ou seja, uma vez ativado, o worm procura pela lista de contactos dentro do sistema infectado. Isso pode incluir contactos de e-mail, redes sociais ou qualquer outra base de dados de comunicação acessível pelo sistema. Como é que ele faz a distribuição? O malware utiliza essa lista de contactos para se propagar e ele pode enviar cópias de si mesmo para todos os contactos encontrados, normalmente através de e-mails ou mensagens instantâneas, e essas mensagens podem incluir um anexo infectado ou um link malicioso e são frequentemente disfarçadas para serem legítimas ou atrativas, incentivando aos destinatários a abri-las ou a clicar nos links. Em relação à infecção, quando os contactos caem no truque e abrem o arquivo infectado ou clicam no link, os seus sistemas tornam-se o próximo alvo do worm. O software malicioso instala-se de novo no novo sistema e reinicia o processo de procura da lista de contactos para continuar a disseminação. Portanto, é uma coisa que não para, é uma onda. Portanto, ou seja, mesmo que tu tenhas um amigo que tu confies muito, mesmo que tu tenhas uma entidade que tu confias muito, por mais que tu confies numa pessoa do e-mail X ou um contacto tal, ele, mesmo sem ele saber, pode estar-te a infectar com um worm. Tu deves, mesmo os teus amigos, quando te mandam ficheiros, eles podem estar a enviar coisas infectadas mesmo sem eles saberem, ok? Então, por essa razão, deves fazer um scan com o antivírus. Antes de abrir qualquer coisa, deves fazer um scan. Não custa nada, é um clique e é rápido porque é um ficheiro, ok? Deves fazer um scan para verificar se é seguro abrir aquele ficheiro ou não, ok? Porque mesmo pessoas que fazem parte da tua confiança podem estar-te a infectar sem elas próprias saberem. Portanto, a ação maliciosa, portanto, além de se replicar, o worm pode ter outras funções maliciosas, como roubar dados, instalar backdoors ou realizar ataques de DOS. A autonomia é uma característica distinta do worms. É que eles não precisam de intervenção humana para se espalhar após o primeiro contacto, o que os torna particularmente eficientes e virulentos. Portanto, os worms que exploram listas de contactos, eles são eficazes porque confiamos nos nossos contactos e, portanto, somos mais propensos a abrir mensagens provenientes das pessoas que nós confiamos. Portanto, isso combinado com a habilidade do worm de se replicar e de se disseminar sem ajuda adicional, faz dele uma ameaça cibernética significativa. É crucial manter softwares de segurança atualizados e ser cauteloso com anexos e links para minimizar o risco de infecção. Depois temos os trojans, que dei há um exemplo ao início, portanto os trojans são, e porque eu dei o exemplo ao início, já não vou falar muito em pormenor agora. Os trojans, normalmente também conhecidos por cavalo de Troia, são mascarados como softwares legítimos e eles ganham acesso ao sistema para realizar atividades maliciosas quando executados, tal como eu já expliquei no início. Depois temos o spyware, que é software que coleta informações do usuário sem o seu consentimento, muitas vezes para propósitos de publicidade ou vigilância. O spyware é um tipo de malware que é instalado em um computador ou dispositivo sem o consentimento do usuário. Tem o propósito de coletar informações sobre o usuário, os seus hábitos de navegação e outras informações pessoais, podendo levar ao roubo da identidade e outros abusos de privacidade. Como é que se verifica, como é que se fica infectado com o spyware? Vem por downloads enganosos, instalação de programas ou aplicativos de fontes desconhecidas ou não confiáveis, que parecem legítimos, mas que contêm spyware oculto, exploits de vulnerabilidade, visitando um site comprometido que utiliza vulnerabilidades dos navegadores para instalar spyware
sem a intenção do usuário. O bundling de software, o spyware, pode ser empacotado com outro software gratuito de shareware, instalando-se no sistema durante a instalação do programa desejado, ou seja, tu vais instalar o programa A, sacaste o programa A e instalaste o programa A, mas depois reparas que ao instalar esse programa A foi-te aparecer adicionalmente, sem tu solicitares, o programa B e o programa C, às vezes se calhar mais 3 ou 4 programas adicionais. Portanto, vem, daí que se chama o bundling de software, que vem dentro do pacote de um software que tu instalares gratuito, mas depois durante a instalação não vais só instalar aquilo que tu estavas à espera, vais instalar mais do que aquilo que tu esperavas. Depois temos o adware, que é frequentemente considerado uma forma menos danosa de malware, mas que exibe anúncios não solicitados ao usuário, podendo comprometer a privacidade e a segurança. Depois temos o ransomware, que vai criptografar todos os arquivos, ou até mesmo o HD completo ou uma parte dos arquivos da vítima, ou seja, o ransomware vai criptografar os arquivos do usuário e vai exigir um resgate para descriptografá-los. Foi o mesmo que aconteceu em Portugal, no Hospital Garcia da Horta, em que houve um ataque deste tipo, que ficou muito conhecido, em que tu conseguias ver no jornal a notícia: hospital alvo de ataque cibernético. O Hospital Garcia da Horta, em Almada, foi ontem alvo de um ataque informático. E ele ficou assim durante muito tempo. Portanto, o hospital ativou imediatamente o protocolo de segurança e o Centro Nacional de Cibersegurança foi contactado para monitorar a situação. Segundo as notícias da época, o hospital estava a desenvolver esforços para minimizar o impacto deste ataque e resolver a situação o mais breve possível, embora não tenha especificado como os serviços normais estavam a ser afetados. Portanto, a falha no sistema informático resultante do ataque afetou serviços como consultas e cirurgias a serem canceladas. Outras unidades hospitalares também evitaram transferir doentes para o Hospital Garcia da Horta devido à falha no sistema, que não foi falha nenhuma de sistema, foi um ataque de ransomware. Portanto, o hospital andou meses e meses sem sistema informático, era tudo feito em papel ou em computadores que não estavam ligados a uma LAN. Como sabem, uma LAN é uma ligação de vários computadores, não é? Portanto, num edifício como o Hospital Garcia da Horta havia um sistema de computadores ligados uns aos outros e como esse sistema estava todo comprometido, não é? E eles não queriam pagar o resgate, ou usavam computadores fora dessa LAN, não é? Que não têm informações atualizadas porque não estão ligados aos computadores todos, ou então tinham que escrever coisas em papel, mas andaram assim meses e meses e meses e nunca ouvi nada sobre como é que foi resolvido. Depois também temos outro tipo de ataque, que é o rootkits, são ferramentas projetadas para ocultar a presença do atacante ou de outros malwares no sistema. Os rootkits também podem ser instalados por aquele vírus da BIOS que eu falei ainda há bocado. São conjuntos de software mal intencionado que fornece acesso administrativo não autorizado a um computador, mantendo a presença do invasor escondida para o utilizador e para os programas de segurança. Portanto, nem os programas de segurança nem o utilizador vão topar que têm um rootkit. Portanto, tais ferramentas são projetadas para se entranhar profundamente no sistema operacional, onde podem alterar funções de software e de hardware, permitindo que o atacante manipule o sistema à vontade, muitas vezes sem ser detectado. Quais são as características dos rootkits? É a ocultação. Rootkits são habilidosos em esconder-se e esconder as suas atividades, podendo mascarar a existência de outros malwares como vírus e spywares. Têm nível de acesso, geralmente têm privilégios de nível de root ou administrador, o que lhes permite acessar e modificar praticamente qualquer parte do sistema. Às vezes tu vais fazer uma operação e diz lá, você não tem coisa de administrador não tem nível de administrador suficiente para fazer esta operação.
provavelmente pode estar infectado com o rootkit ou não. Também pode haver mensagens que deem-te esse, ou, pode haver coisas que podem fazer com que tenhas esse tipo de mensagem, mas também pode ser um sinal de uma infecção de um rootkit. E depois também tens a dificuldade de detecção e remoção, que é devido à sua capacidade de interceptar e modificar chamadas de sistema de baixo nível. Rootkits podem ser extremamente difíceis de detectar e remover. A detecção muitas vezes requer programas especializados e, em alguns casos, a remoção segura pode exigir a reinstalação completa do sistema operacional. Funcionalidades diversas, além de conceder acesso ao sistema, rootkits podem desempenhar uma variedade de funções maliciosas, incluindo keylogging, o monitoramento de tráfego de rede e abertura de backdoors para outros malwares. Depois tens os keyloggers, que registram em um ficheiro .log as teclas digitadas no teclado, frequentemente usado para roubar informações como senhas e dados de cartão de crédito. Os keyloggers, também conhecidos como registradores de teclas, são tipos de software ou hardware malicioso projetados para rastrear e registar as teclas pressionadas no teclado de um computador sem o consentimento do usuário. Esta informação é depois enviada para o atacante, que pode usá-la para obter acesso a informações sensíveis, tais como palavras-passe, dados bancários, conversas privadas e outras credenciais pessoais. No contexto das criptomoedas, os keyloggers representam uma ameaça significativa, porque podem potencialmente gravar as teclas digitadas ao inserir uma frase-chave SID ou outras credenciais de acesso a wallets de criptomoedas. Da importância de tu usares uma carteira fria, porque tu nunca vais escrever as seeds no computador. Se um atacante obtém acesso a essas informações, pode ganhar o controle total sobre os fundos da vítima. Portanto, além disso, os keyloggers avançados podem também capturar informações de clipboard, que é aquilo que tu copias e colas, tirar screenshots ou realizar gravações de tela quando detectam atividades relacionadas à criptomoeda, aumentando assim a sua eficácia na captura de dados, de dados sensíveis. Depois também tens ataques de boots e bootnets, que os computadores infectados podem ser controlados remotamente para execução de tarefas em grande escala, como ataques de negação de serviço DDoS, que é Denial of Service. Métodos de infecção dos boot e bootnets têm como, por exemplo, e-mails e mensagens de phishing, mensagens que enganam o usuário para que ele fique em um link malicioso e abra um anexo infectado, downloads de softwares, baixar softwares de sites não confiáveis ou fontes desconhecidas, publicidade maliciosa, que é o malversting, anúncios infectados em sites legítimos que podem instalar malware, exploits, exploração de vulnerabilidades em software para instalar malware sem o conhecimento do usuário. E como é que fazes essa identificação do código malicioso dos boots e bootnets? Portanto, podes fazer uso de software antivírus e anti-malware. Ferramentas de segurança atualizadas podem identificar e remover muitas formas de código malicioso conhecido. Monitoramento de desempenho do dispositivo, portanto, podes ver ali se há um aumento inexplicável no uso de recursos com a CPU ou memória, que pode indicar a presença de cryptojacking ou outro malware. Portanto, vês o computador ali lento. Verificação de identidade, de integridade de aplicativos, pode certificar-te de que os aplicativos e softwares baixados vêm de fontes confiáveis e verificar as suas assinaturas digitais. E quando um navegador, por exemplo, começa a exibir um comportamento anormal, como a lentidão, travamentos, pop-ups não solicitados ou redirecionamentos para sites que tu não pretendias visitar, pode haver várias razões para isso, nem sempre é um indicativo de um malware ou infecção, porém existe uma probabilidade de um navegador
possa estar comprometido. Possíveis causas para lentidão ou comportamento anormal do navegador, para fazer aqui a mitigação, para ver se realmente, porque não é porque o navegador está lento que tu estejas infectado, mas para verificar, não é? Podes verificar se a tua cache histórico estão sobrecarregados, se há um cúmulo de dados de navegação, podes acelerar o navegador, pode não ser um vírus. Podes verificar as extensões de add-ons, alguns podem consumir muitos recursos ou entrar em conflito com outros softwares. Podes ver falhas de software, atualizações recentes podem conter bugs que afetam o desempenho, problemas de conectividade, podes ter problemas na rede ou com o provedor de internet, podem afetar a velocidade do navegador. Isto é tudo coisas que tu podes ver se realmente pode ser de um vírus ou não, não é? Mas pode haver uma explicação sem ser um vírus, não é? Também podes ver a nível de recursos de sistema, outros programas utilizando grandes quantidades de memória, CPU ou disco, podem deixar também o navegador mais lento. Malware, software malicioso podem alterar as configurações do navegador e instalar extensões indesejadas ou executar scripts que afetam o seu desempenho. E então, quais é que são as medidas preventivas e soluções? É limpar o cache, regularmente limpa o cache e o histórico do navegador para manter o desempenho ideal, gerencia extensões, avalia e remove extensões desnecessárias ou que já ou que não te lembres de as ter instalado. A nível de atualizações, garante que o navegador está atualizado com a última versão disponível, verifica a tua conexão, testa a velocidade da tua internet para confirmar se o problema é da conectividade. Podes ver também o monitor de tarefas, usas o monitor de tarefas do sistema operacional para checar se há algum programa a afetar o desempenho do navegador. Podes fazer Ctrl-Alt-Delete. Ou até mesmo se existe algum programa desconhecido a correr na aba onde diz arranque, fazes Ctrl-Alt-Delete, carregas no arranque e vês se existe algum programa desconhecido a correr nessa aba do arranque. Portanto, também podes fazer uma varredura de malware e executa uma varredura completa do sistema com um software antivírus atualizado para detectar qualquer infecção por malware. A nível de reinstalação, considera reinstalar, portanto, desinstalar e reinstalar o navegador para resolver problemas persistentes. Portanto, e se o comportamento do navegador permanecer anormal após estas verificações todas e correções, é recomendável investigar mais a fundo a possibilidade de malware. Portanto, em alguns casos, o suporte técnico especializado pode ser necessário para solucionar problemas complexos ou persistentes, e é vital permanecer prudente e a tomar ações corretivas quando enfrentares problemas com o teu navegador para garantir que a segurança é eficiente quando falamos em termos de navegação web. Quais são as estratégias de prevenção? A educação e conscientização, portanto, informar-te e manter-te atualizado sobre ameaças de segurança mais recentes é essencial para evitar golpes e ataques. A segurança multinível, que é implementar várias camadas de segurança, incluindo firewalls, programas de antivírus e práticas de senha forte, oferece uma defesa mais robusta contra ataques. Atualizações regulares, mantém o sistema operacional e todos os softwares, especialmente as carteiras de criptomoedas, atualizados com as últimas versões de patches de segurança. Higiene digital, evitar clicar em links suspeitos, não fazer downloads de anexos de e-mails não verificados e usar AD blockers e ferramentas de segurança de navegador para evitar websites maliciosos. O uso de carteira de hardware para armazenar no longo prazo. As carteiras de hardware oferecem uma segurança superior, mantendo as chaves privadas offline e longe do alcance dos malwares. E deves fazer práticas de backup. Backups seguros, realizar backups regulares das chaves privadas, seeds e outras informações críticas em mídias seguras e desconectadas da internet pode prevenir a perda de ativos no caso de um ataque.
Medidas gerais de segurança. Para proteger contra keyloggers, recomenda-se as seguintes práticas de segurança: a utilização de software anti-malware, instalar e manter atualizado um software anti-malware de confiança para detectar e remover keyloggers, atualizações regulares de sistema, manter o sistema operacional e todos os programas atualizados para proteger contra vulnerabilidades de segurança, teclados virtuais, utilizar teclados virtuais para a introdução de informação sensível, pode ajudar a evitar a sua captura por keyloggers. Portanto, não digo para usares isso 24 horas no teu dia-a-dia, mas quando vais escrever uma password ou uma coisa sensível no computador, se apenas para passwords e coisas sensíveis tenhas mesmo que escrever no computador, se usares um teclado virtual, o keylogger já não vai conseguir gravar. Pagamentos com cartões visuais, pagamentos com cartões virtuais. O uso de cartões virtuais de uso único, como oferecidos pela Revolut, é uma excelente medida de segurança, como cada cartão é usado apenas uma vez, mesmo que os dados do cartão sejam adquiridos por malware, o teu cartão virtual vai manter protegido, porque ele só é útil uma única vez. Portanto, essa segurança combinada com a comunidade faz desse tipo de cartão virtual uma ferramenta valiosa para transações online seguras e eficientes. Portanto, são cartões descartáveis, em que tu tens um cartão verdadeiro, mas depois podes criar um cartão virtual, usas esse cartão virtual para uma compra única e nunca mais funciona. Depois também tens a autenticação de 2 fatores, que é utilizar o 2FA para adicionar uma camada extra de segurança, pois mesmo que um keylogger capture uma palavra-passe, não vai ter acesso a um segundo fator de autenticação, ok? Portanto, a educação sobre o phishing, estar ciente de táticas de phishing que podem ser usadas para induzir a descarga de keyloggers e evitar clicar em links suspeitos ou descarregar anexos de fontes não confiáveis, a monitorização do comportamento do computador, estar atentos a sinais de infecções por malware, como o desempenho lento, o comportamento estranho ou o aparecimento inesperado de pop-ups, a utilização de hardware wallets para armazenamento de criptomoedas. As hardware wallets são preferíveis, pois as transações são assinadas no dispositivo, evitando as chaves privadas sejam expostas ao computador, e como práticas recomendadas para a proteção contra extensões maliciosas, tens, por exemplo, verificar as fontes. Antes de instalar qualquer extensão, é importante verificar a sua origem. Prefere extensões disponibilizadas diretamente nas lojas oficiais dos navegadores, como o Chrome Web Store ou o Mozilla Add-ons, e lê as avaliações e comentários de outros usuários. Revisar permissões. Presta atenção às permissões solicitadas pela extensão durante a instalação. Se aparecer que está a pedir mais acesso do que seria necessário para as suas funcionalidades, é um sinal de alerta. Isto também acontece nos telemóveis. Manter-te informado, fica atento. Manter-te informado, também é uma medida de prevenção. Tens de ficar atento a notícias e a relatórios sobre extensões maliciosas conhecidas, especialmente aquelas relacionadas ao ecossistema de criptomoedas. O uso de antivírus e anti-malware, mantém uma solução de segurança atualizada que possa detectar e bloquear malware, phishing, incluindo extensões maliciosas. A auditoria regular de extensões, periodicamente verifica e avalia as extensões instaladas no teu navegador, remove aquelas que não são que já não são mais necessárias ou que parecem suspeitas. Educação sobre phishing. Muitas extensões maliciosas são distribuídas através de campanhas de phishing. Reconhecer e evitar links ou e-mails suspeitos pode proteger contra essa ameaça. Utilização de hardware wallets, como já falei, também é muito importante. Como te protegeres de stealers? Encriptar wallets, encriptar o ficheiro wallet.data com uma senha forte faz com que a obtenção do ficheiro pelo atacante seja inútil sem a senha correspondente.
backups seguros, fazer backups regulares de carteiras digitais, mantendo-os sempre em um cache seguros que não estão constantemente conectados à internet, por exemplo, o armazenamento offline como drives USB encriptadas ou discos rígidos externos. A atualização de segurança, manter o software da wallet, o sistema operacional e o software de anti-malware atualizados para proteger contra as últimas vulnerabilidades conhecidas. A vigilância, estar atento a qualquer comportamento anormal do computador, como lentidão excessiva ou programas iniciantes sem permissão, que podem indicar a presença de malware. Práticas de segurança online, evitar a descarga de anexos ou cliques em links suspeitos e só descarregar programas de fontes confiáveis. O uso de hardware wallets, também aqui mais uma vez referido. Evitar o armazenamento inseguro, portanto, não guardar senhas, seeds ou informações de backup em locais inseguros, como documentos de texto sem encriptação ou e-mails de serviços de armazenamento em nuvem, mas não encriptados, isso é fora de questão. Deves ter práticas de segurança robustas, utilizar soluções de segurança credíveis e manter-te alerta para qualquer atividade suspeita nos teus dispositivos. Proteção contra trojans, podes, como melhor defesa contra trojans de cliente servidor, inclui instalação de soluções de segurança confiáveis, atualizar regular do sistema e aplicativos prudência ao abrir e-mails ou links de fontes desconhecidas e a prática de bons hábitos de segurança online. Além disso, a utilização de firewalls e a monitorização de tráfego de rede inesperado ou não autorizado podem ajudar a detectar, a bloquear atividades maliciosas. Portanto, a proteção contra vírus de BIOS, que é o vírus de firmware, é manter o BIOS, o UEFI, atualizado com as mais recentes atualizações de segurança do fabricante da motherboard, ok? Portanto, não realizar atualizações de firmware a partir de fontes não verificadas. Portanto, usar soluções de segurança que incluem proteção de firmware e vigilância em tempo real para detectar comportamentos anómalos, configurar e utilizar funcionalidades de segurança de hardware como a plataforma Trusted Platform Module, que é TPM, e Boot Seguro, que é Secure Boot, que podem ajudar a prevenir o carregamento de software não autorizado no processo de inicialização. Portanto, devido à natureza de um vírus de BIOS e ao seu potencial para causar danos significativos, os fabricantes de hardware e software têm trabalhado para fortalecer os mecanismos de segurança de firmware e tornar este tipo de ataques menos comuns. No entanto, como parte de uma estratégia de segurança em camadas, é importante considerar todas as formas de malware e as maneiras como estes podem persistir, adaptar e invadir à detecção. Proteção contra clipboards é software de segurança, como nós já falámos, instalar, manter atualizado, verificar sempre que tu copias e colas, sempre que tens que fazer a verificação do endereço após colar em uma transação de criptomoeda, quando vais lá colar o endereço, tu copias e colas o endereço, para garantir que corresponde ao endereço pretendido. Isto se tu não usares uma hardware wallet, porque numa hardware wallet não vais copiar nem vais colar nada. Baixar software sempre de fontes confiáveis, atualizações de segurança, portanto tens que manter o sistema operacional também sempre atualizado, teres a vigilância com e-mails, ser cauteloso com e-mails desconhecidos, especialmente aqueles que têm anexos em links, fazer backups de recuperação, ter uma estratégia de backup e recuperação no lugar que tu definas que é seguro, caso haja alguma infecção de malware. Clippers de clipboard são uma ameaça séria no espaço das criptomoedas devido à facilidade com que podem redirecionar fundos sem o conhecimento da vítima. E então, como te protegeres contra phishing e spyware? Portanto, instalar software de antivírus, manter as definições atualizadas, não clicar em links suspeitos, sempre verificar as URLs, URL,
aprender a reconhecer sinais de mensagem e sites de phishing. Portanto, estou a dar aqui várias maneiras de te proteger de várias coisas, mas algumas delas são idênticas ou iguais. Tens que usar as extensões de navegador confiáveis, também já falámos sobre isso, como prevenção para outro tipo de coisas. Manter o teu sistema operacional e aplicativos, incluindo navegadores atualizados. Considerar o uso da autenticação de 2 fatores sempre que disponível para adicionar uma camada extra de segurança às tuas contas online. Agora, como te proteges com airdrops fraudulentos? Para te protegeres contra airdrops fraudulentos, portanto, airdrops não legítimos, podem ser tentativas de fraude ou distribuição de malware, é importante tomar várias precauções. É pesquisar sobre o projeto, antes de participar em um airdrop, procure informação sobre o projeto, a equipa que está por trás dele, procura por revisões, discussões em fóruns de criptomoedas e artigos, verifica fontes oficiais, certifica-te que as informações do airdrop vêm de fontes oficiais, como o site do projeto ou canais verificados nas redes sociais. Desconfia de pedidos exagerados. Se um airdrop solicita informações pessoais demais ou pedir para enviar fundos em troca de tokens, é provável que seja um golpe. Fica cauteloso com os requisitos de instalação. Cuidado com airdrops que exigem que baixes ou instales novas carteiras ou outros softwares. Eles podem conter malwares que visam roubar as tuas criptomoedas. Usa carteiras secundárias. Se decidires participar de um airdrop, usa uma carteira secundária que não contenha criptomoedas importantes ou informações pessoais. Cuidado com ações que requerem a tua assinatura, portanto, fazer transações, assinar mensagens ou interagir com contratos inteligentes pode expor as tuas chaves privadas ou outros dados sensíveis. Não usa a mesma senha em vários serviços, já falámos sobre isso. Nunca compartilhar a chave privada. Atualizar o software de segurança, ter consciência de phishing, ter o cuidado com técnicas de phishing que podem estar associadas a falsos airdrops. Redes sociais e comunidades oficiais, junta-te às comunidades oficiais para obter informações atualizadas e pergunta a outros membros se eles têm experiência com um determinado airdrop. Fica preparado para agir, tens de saber o que fazer caso algo dê errado. Tens que ter o bom senso. Se alguma coisa parecer bom demais para ser verdade, provavelmente não é. Adota uma abordagem cética e cuidadosa para a participação de airdrops, que isso pode ajudar a proteger os teus ativos e informações pessoais. Lembra-te que, enquanto airdrops legítimos podem ser uma forma atraente de adquirir novas criptomoedas, eles também podem ser usados por golpistas como uma isca para fraudes ou distribuição de malware. Devido aos potenciais riscos associados aos airdrops, é vital abordá-los com uma saudável dose de ceticismo e práticas robustas de segurança. Portanto, ao manter a segurança em mente, podes proteger as tuas criptomoedas enquanto exploras oportunidades legítimas que os airdrops podem oferecer. Na minha opinião pessoal, não ignora a segurança por airdrop nenhum. E então, qual é que é a proteção contra rootkits? Atualizações de segurança, programas de segurança especializados, cautela com e-mails, hábitos de navegação seguros que já falámos, monitorização e auditorias, portanto tens que monitorar sistematicamente o sistema para ver se tem comportamentos estranhos. Rootkits são ameaças sérias que requerem uma abordagem proativa quanto à segurança cibernética. Por operarem de forma tão oculta, é essencial na utilização de ferramentas avançadas de segurança e práticas de vigilância para defendê-las eficazmente. Em relação ao malware, as práticas são idênticas a outras que já falámos anteriormente para a proteção de outras coisas, que é o software antivírus, firewalls, atualização de segurança, higiene digital, educação e conscientização. O malware é uma ameaça constante que evolui rapidamente, com novas variantes aparecendo regularmente. Como podes evitar então também o cryptojacking? Isto é no geral, alguns requerem certas prevenções, há outros que é mais generalizado. Portanto, tens que usar o software antivírus ou anti-malware. Instala e mantém atualizado um software de segurança confiável que seja capaz de detectar e bloquear tentativas de cryptojacking.
tens que fazer atualizações regulares, bloqueadores de anúncios e anti-cryptojacking, considera o uso de bloqueadores de anúncios ou extensões de navegador específicas que são projetadas para detectar e bloquear scripts de mineração de criptomoedas. Tens que ter alguma educação sobre o phishing, tens que fazer o monitoramento dos recursos, como já falámos aqui anteriormente, já falámos sobre isso, sobre o CPU, a memória do computador, se está tudo ok. Usa listas de bloqueio de domínio, podes configurar as configurações do teu sistema ou rede para bloquear certos domínios conhecidos por hospedar scripts de mineração. Podes praticar uma navegação segura, fazer hábitos de navegação segura, evitando visitar sites suspeitos. Políticas de segurança para empresas, portanto, as organizações devem implementar políticas de segurança abrangentes, incluindo a aplicação de firewalls, sistemas de detecção de intrusão e treinamento de conscientização de segurança cibernética para os funcionários, fazer auditorias de segurança, gestão de extensão de navegadores, também já falámos aqui, e em conclusão, proteger-te contra códigos maliciosos no universo das criptomoedas é essencial para garantir a segurança dos teus ativos digitais. A segurança utilizada pelos bancos tradicionais podem parecer menos rigorosas quando comparada às medidas adotadas no ecossistema das criptomoedas. O sistema bancário depende de medidas de segurança como PINs, cartões com banda magnética ou chips, que sempre ocorrem com o risco de ser acessados se estes cartões caírem em mãos erradas, mas no contexto das criptomoedas, a responsabilidade pela segurança é muitas vezes transferida para o utilizador, através da utilização de chaves, não é muitas vezes, é sempre, através da utilização de chaves privadas e seeds que, se devidamente protegidas, oferecem um nível de segurança extremamente alto. Contudo, ainda existem pessoas que, desconhecendo os riscos e negligenciando a segurança, guardam as seeds das suas wallets em locais inseguros, como numa caixa juntamente com a hardware wallet. Tem a caixinha, tem a wallet e metem lá as peças, assim quem abrir tem tudo, já está tudo preparadinho. Portanto, tal comportamento pode de facto levar a perdas irrecuperáveis de fundos, pois se alguém obtém acesso físico à seed, também tem o controle total sobre os ativos associados a essa seed. É imperativo que as seeds sejam guardadas de forma segura e separada da hard wallet, idealmente em vários locais seguros e de acesso muito restrito, de preferência encriptada. Apesar da tecnologia das criptomoedas fornecer ferramentas para uma segurança robusta, a segurança efetiva depende muito dos comportamentos e das práticas implementadas pelo utilizador. A educação e uma abordagem rigorosa em relação à gestão destas ferramentas são essenciais para a proteção dos ativos. E então, podes clicar no próximo link, no próximo módulo, que será o módulo número 19, é só clicares no retângulozinho e até já. I'll make the money.